Acontece durante toda essa semana, a Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia. Ontem, a data 17 de maio, marcou a data em que a homossexualidade deixou de ser considerada uma patologia pela Organização Mundial de Saúde. A data virou uma referência, não apenas, claro, para a garantia de direitos, mas a promoção dessas pessoas que no dia a dia lutam para serem respeitadas pelas suas condições e ainda são vítimas do preconceito, da intolerância. Aqui no estúdio eu converso sobre o assunto com o Carlos Wellington Soares Martins, que é do Fórum de Entidades LGBTI+, do Maranhão, e do Observatório de Políticas Públicas LGBTI+, aqui do nosso estado. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos, todas e todos. São grandes os desafios, mas hoje, se a gente pudesse falar sobre o principal deles, o que a gente poderia eleger como principal nesse enfrentamento? Adalberto, se a gente não perder de vista que o estado do Maranhão ele tem uma marca histórica muito negativa no Brasil, a gente conta com o primeiro caso de LGBTfobia no Brasil registrado, que foi justamente um indígena tupinambá chamado Tibira, que foi condenado em 1613, quando a Inquisição passou aqui pelo Maranhão. Ele foi condenado pelo crime de sodomia, que era a forma como se referiam a quem mantinha relação sexual com pessoa do mesmo sexo. E aí o indígena tupinambá foi colocado na boca de um canhão e foi assassinado em praça pública, servindo inclusive como um lazer da população que foi assistir a sua execução. Então, foi erigida uma placa em memória ao indígena tupinambá Tibira, que fica ali no Centro Histórico de São Luís. Então, a gente percebe que a LGBTfobia ela é estrutural e histórica. E a gente não avançou muito. A gente ainda apesar de ter ocorrido a criminalização da LGBTfobia em 2019, nós ainda somos o país que mais mata LGBTs no mundo. E são dados levantados pelo Grupo Gay da Bahia e pela Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a ANTRA. Então, a gente tem ainda uma projeção de crimes letais, mortes letais da população LGBT com prevalência da população trans. Então, eu acho que o nosso principal objetivo é justamente o enfrentamento à LGBTfobia, que não acabou, ela ainda acontece e a gente tem que conseguir diminuir e acabar com essa mazela da sociedade. Esse enfrentamento passa por políticas públicas e precisa de dados para se trabalhar, para se planejar, enfim, sobre o assunto. Não há uma carência ainda também aqui no Maranhão desses números, desses registros, Carlos? Política pública precisa de indicadores, né? Ela precisa de dados, né? E a gente percebe que não só no Maranhão, mas a nível nacional, não existe nenhum levantamento das mortes letais da população LGBT feitas pelos estados. Geralmente essas iniciativas, como as que eu citei, são da sociedade civil organizada, né? Então, são os movimentos que se organizam para fazer os levantamentos. Tanto que nessa semana que a gente vai apresentar o boletim, na sexta-feira, organizado pelo Observatório de Políticas Públicas, das mortes letais da população LGBT no estado do Maranhão no ano de 2020. Então vai ser um momento histórico, a sociedade civil organizada fazendo a sua devolutiva para a sociedade. Um outro débito é em relação, por exemplo, a casas-abrigo. Elas existem no Brasil, mas em geral de parceria público-privada, mas com o Estado, quer dizer, com o poder público bancando uma instituição como essa, não existe, né? É uma luta no Maranhão para a implantação do Casarão da Diversidade? Isso, o Fórum está emplacando várias mediações com o governo, a gente está tendo algumas conquistas e um dos projetos é justamente o Casarão da Diversidade. Não existe, a nível nacional, nenhuma casa que seja mantida única e exclusivamente pelo poder público. A maioria são entidades, ONGs. Aqui mesmo no Maranhão nós temos o Instituto Raíssa Mendonça, a Casa Florescer, que é mantido por uma entidade, uma ONG. Mas a gente entende que esse serviço ele tem que ser garantido pelo Estado. Ele tem que ser nem é uma política de governo, tem que ser uma política de Estado. Então, principalmente com a pandemia, a gente percebeu que a população LGBT também ficou muito vulnerável. Então, a intenção é criar uma casa de acolhimento da população LGBT e mais do estado do Maranhão em situação de vulnerabilidade e risco social. Há um dado aqui, o cruzamento entre a pandemia e a LGBTfobia. Esse dado é da Organização das Nações Unidas. E ainda nos primeiros meses da crise sanitária já mostrou que, em abril de 2020, divulgou um comunicado antecipando que a emergência sanitária exacerbaria as violências sofridas por LGBTIs. É claro que isso aí é um longo caminho, inclusive para pesquisas que estão sendo feitas agora, mas um dos desafios, por exemplo, é a própria questão do desemprego, né, que chegou com muita força. E aqui um outro dado da Aliança Nacional LGBTI estima que o desemprego possa chegar a 40% da comunidade LGBTI e 70% da população trans. O que está sendo feito no Maranhão
para a gente tentar superar essa dificuldade? Pois é, por isso que o tema da nossa semana estadualizada é a saúde da população LGBTI+, em tempos de pandemia, frente ao avanço do neoconservadorismo no Brasil. Porque a gente entende que muitos direitos da população LGBTI+, recrudesceram, principalmente nesse período, nesse avanço desse conservadorismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem feito alguns enfrentamentos e aqui no Maranhão a gente tem avançado em algumas pautas. Nós estamos em constante diálogo com a Secretaria de Trabalho e Renda para trabalhar essa perspectiva de formação técnica e qualificação profissional. Nós também compomos o Comitê Técnico da Secretaria de Saúde para a formulação do Plano de Saúde Integral da População LGBTI+. E também estamos articulando o projeto Escola Sem LGBTfobia. Então, são várias frentes que são justamente trabalhadas em conjunto com os movimentos sociais e poder público para a gente avançar com a pauta LGBTI+, no Maranhão. Há um dado também significativo, que são os 10 anos agora, né, um marco desses 10 anos, no caso da decisão do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo as uniões homoafetivas, né, uma garantia de direitos importante. Eu mesmo me beneficiei dessa lei, né, eu sou casado, e a gente percebe assim que o que para algumas pessoas é muito normal e muito comum, para os LGBTs ainda são conquistas que devem ser celebradas. Nenhum hétero vai sofrer algum tipo de agressão se andar de mãos dadas com seu companheiro e sua companheira, o que já pode ocorrer com um casal homoafetivo, porque a gente entende que o ódio é latente e o que a gente quer não é que a pessoa aceite, mas que ela respeite, ela entenda que aquele LGBT, aquela LGBT são sujeitos de direito. A gente faz parte da sociedade, a gente paga os nossos impostos e nós queremos os nossos direitos garantidos. Obrigado, Carlos Wellington, pela entrevista aqui com a gente, você falando nessa data, né, ainda na semana, que inclusive vai até sexta-feira, né, Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia, que é online, inclusive, esse ano. O convite fica para que vocês sigam as redes sociais, tanto das Secretarias de Direitos Humanos, quanto dos coletivos e movimentos LGBTI+. Nós já tivemos atividades em Coroatá, Bacabal, São Luís, Passo do Lumiar, Coroatá. Então é só seguir. No município que você vive, deve estar ocorrendo alguma iniciativa voltada à Semana Estadual de Enfrentamento à LGBTfobia. Obrigado pela entrevista mais uma vez. Eu que agradeço.